Olá pessoal, olá meus amigos, boa noite. Terceiro dia de live de aquecimento para o nosso projeto 4K, uma aula online gratuita onde eu vou mostrar para você como alavancar sua carreira através da sustentação oral nos juizados. Hoje nós vamos falar sobre o passo a passo para você precificar a sua sustentação oral. Você que quer se tornar um correspondente especializado em sustentação oral, hoje eu vou falar algumas dicas práticas para te ajudar a precificar a sua diligência. E se você não se inscreveu ainda na nossa aula online gratuita, se inscreve, link na bio, projeto 4K. Eu atuo como correspondente especializada e também como parceira de alguns escritórios e consigo atingir até 4K por mês só atuando desta forma com sustentação oral, e eu quero que você tenha os mesmos resultados. É o que eu chamo de minha renda extra dentro da minha própria advocacia, porque eu já atuo no juizado, eu só fiz otimizar e ampliar o meu campo de atuação. E isso você pode ter também. Muitas vezes você está aí insatisfeito com o trabalho de escritório, ganhando pouco, reclamando, ou então você já atua no juizado, mas não sabe como melhorar a sua sustentação oral, não sabe como melhorar os seus resultados dentro do juizado, ou então para você que está com medo de atuar, você sabe que o juizado é uma porta de entrada muito boa e muito grande, e quando você aprende a fazer uma boa sustentação oral, você entra com muito mais desenvoltura e com muito mais segurança. Eu posso te dizer com tranquilidade, de acordo com a minha prática aqui, que quem consegue realizar uma boa sustentação oral, aliás, quem consegue realizar uma sustentação oral, faz qualquer diligência dentro do juizado. Porque se você vai despachar com o juiz, é um ambiente mais restrito. Se você vai fazer uma audiência, é um ambiente mais restrito. Se você faz uma sustentação oral, você está ali diante de 3 magistrados, assessores e vários advogados. Quando era presencial era assim, e agora no online, não se enganem, a videoconferência tem muito mais visibilidade, tem muito mais pessoas te assistindo. Então, quando você consegue realizar essa sustentação oral com garra, com determinação, com eficiência, você dá muita visibilidade ao seu potencial, à sua advocacia. E saber cobrar é também uma das habilidades de um bom profissional, principalmente se você quer ser um correspondente especializado. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu vou mostrar alguns passos aqui para vocês, 4 passos para vocês fazerem, para vocês analisarem quando houver um pedido de sustentação oral como correspondente jurídico. E isso vocês podem fazer para poder chegar a um valor, para precificar, né, a sua diligência, para ser um valor que não desvalorize o seu trabalho, até porque você precisa entender o que é que você está fazendo. Quando você entende a importância do seu trabalho e o que você precisa fazer para garantir o resultado daquela demanda, você valoriza os seus honorários. Quando você recebe aquela diligência e você cobra imediatamente, sem analisar o que você vai fazer, você está fadado a trabalhar muito e ganhar pouco e a desvalorizar os seus honorários. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é entender a importância do seu trabalho e o que vai precisar ser feito. Obrigado, meninas. Milena, Dai, Anara, obrigado, gente, por estar aqui. Se inscreva no projeto 4K, clica aí no aviãozinho, manda para os seus colegas advogados que ainda estão com medo de advogar. No juizado tem muita coisa boa e quando você foca em uma determinada diligência, a sua possibilidade de ampliação é muito grande. A primeira dica, pessoal, para aprender como precificar uma diligência de sustentação oral é você analisar o seu processo. Analisar o seu processo é fundamental para você entender qual é o tipo de demanda em que você vai realizar aquela sustentação oral. Se você vai realizar uma sustentação oral, por exemplo, numa demanda de massa, é uma sustentação oral que eu considero mais simples. O que é a demanda de massa? A demanda de massa são aqueles processos que tem muitos, são processos corriqueiros, já conhecidos na turma recursal, no juizado. Então, já tem um entendimento pacífico, já tem um entendimento que, se ele não tiver ainda consolidado, o que é entendimento pacífico? Para quem não sabe, entendimento pacífico é aquele entendimento em que tem muitas demandas iguais àquelas, então os magistrados já entenderam que naquele tipo de demanda, quando tem aquele tipo de documentação, a decisão é tal, é aquela decisão. Ou seja, não tem mais dúvida, todos os magistrados já têm a mesma decisão, já é uma decisão harmônica sobre aquilo. Então, quando você tem uma decisão pacífica, ou então quando os entendimentos são bem parecidos, que já está se consolidando, é uma demanda mais fácil de você sustentar. Por quê? Porque você tem muita jurisprudência, você tem muitos precedentes.
Então, quando você vai manter aquela sentença, é mais fácil, você vai ratificar os pontos já ditos, né, já fundamentados pelo magistrado de primeiro grau, vai apontar todos os precedentes que já existem a respeito daquela demanda e vai ser uma sustentação muito mais rápida e tranquila, porque você tem vários fatores que vão te ajudar naquilo. Agora, se você tem uma demanda mais específica, e o que seria uma demanda específica? Por exemplo, uma demanda que envolve um valor de dano moral, uma questão de, por exemplo, a negativa de um procedimento médico. Vamos supor que a demanda, o objeto da demanda é a negativa de um procedimento médico e aí aquele consumidor solicitou de você uma sustentação oral, né? Aquele advogado que representa aquele consumidor, vamos supor que você está agindo aqui neste caso como correspondente especializado, aquele advogado solicitou a sustentação oral nesse sentido. E aí você vai ter que estudar o processo todo com mais afinco. Por quê? Porque o dano moral é muito subjetivo, o valor do dano moral é muito subjetivo. Embora nesta demanda de negativa de procedimento médico, a gente entenda, já se tem um entendimento pacífico de que cabe dano moral, o dano moral, o valor em si do dano moral ainda é subjetivo e ele pode ser diferente em cada turma recursal, ele pode ser diferente com relação a cada magistrado. E o que é que você vai fazer? Você vai ter que se aprofundar mais, estudar mais, procurar mais jurisprudência de situações análogas e muitas vezes você não vai ter uma situação parecida como aquela, mas você precisa estudar as decisões do relator do seu processo para você ter como base. Por exemplo, vamos supor que você está defendendo uma demanda e que houve uma negativa de uma cirurgia do coração, por exemplo. Você sabe com a situação de extrema dificuldade, de extremo risco de vida. Então, se você não tiver nenhuma decisão análoga, parecida com essa em relação à cirurgia do coração, você vai precisar buscar outras decisões com base em outras cirurgias. Por exemplo, a cirurgia de joelho. Uma cirurgia de joelho, embora seja uma cirurgia, a gente sabe que não tem o mesmo risco de vida que uma cirurgia do coração. E vamos supor que na cirurgia de joelho o dano moral foi arbitrado em R$5.000. Será que na cirurgia do coração ele vai arbitrar também R$5.000? Você já tem como base essa fundamentação. E quando você sabe isso, você estuda o seu processo com mais orientação, porque você vai chegar lá no momento da sustentação oral e vai informar para o seu relator, para as pessoas que estão ali escutando. Olha só, já tem um precedente sobre cirurgia de joelho que o valor foi R$5.000. Nós estamos falando de uma cirurgia do coração, uma situação muito mais urgente que causa muito mais risco de vida. Você vai precisar se aprofundar. Então, analisar o tipo de demanda que você vai precisar defender, que você vai precisar fazer a sustentação oral, é um dos primeiros pontos para você saber precificar. Como eu disse antes, se você está agindo numa demanda que o entendimento já é comum, que você já sabe qual é aquele entendimento, aquela demanda vai ser mais fácil. Por exemplo, negativação indevida. São situações em que o seu nome é negativado, o seu nome é incluído no SPC e Serasa por conta de uma dívida que você não contraiu, ou então uma dívida que você já pagou, mas eles não retiraram ainda a sua restrição. É uma restrição indevida. É pacífico que cabe dano moral. O que vai se discutir muitas vezes é o valor desse dano moral. Então, você tem que estudar a jurisprudência daquela turma, perceber como aqueles juízes decidem, para, inclusive, avaliar. Naquela turma recursal, é 8.000, na outra é 10.000, na outra é 12.000. Esse feedback que você dá para o cliente, essa possibilidade que você dá para o seu cliente, né, sobre o que é que pode acontecer, também valoriza o seu trabalho, porque ele sabe que você entende sobre o que você está falando, que você não é um profissional que caiu ali de paraquedas. Então, fazer essa análise do processo é imprescindível para você precificar, porque você vai saber o que é que você precisa se aprofundar. Se é uma demanda mais simples, se a jurisprudência é mais tranquila, muitas vezes por aquela demanda ser corriqueira, bastante corriqueira, você já sabe do que se trata, você já sabe quais os documentos que você precisa apontar e você não vai precisar se aprofundar. Mas se é uma demanda mais específica, você vai precisar se aprofundar, se dedicar, buscar mais jurisprudência e formular uma fundamentação mais robusta. Esse é o primeiro passo para você entender sobre como precificar. É quão profundo você vai ter que estudar, o quão você vai ter que se dedicar para realizar aquela fundamentação.
Um segundo ponto importante é você entender sobre a complexidade. E quando eu falo aqui complexidade, pessoal, não é complexidade da causa, porque a gente sabe que no juizado, causas complexas não cabem, né, pela competência. Mas você tem que entender que o que no juizado se fala como causa complexa é aquela causa que precisa de uma prova complexa, ou seja, que precisa de perícia. Então, quando eu falo aqui que você tem que analisar a complexidade, eu quero dizer da dificuldade de você alcançar o êxito que o seu cliente quer. Não é a complexidade da prova, porque senão ela nem estaria no juizado. Ok? Então, a complexidade é a dificuldade de você conseguir o que o seu cliente quer. O quão é difícil você alcançar aquilo. Né? E aí, como é que você sabe disso? Como é que você vai saber se é difícil ou não? Você vai ter que assistir sessão, procurar jurisprudência, conhecer a turma recursal. Isso tudo faz com que você tenha mais segurança para entender o quão complexa, né, quão difícil é aquela sustentação oral. Por exemplo, se você está numa demanda que você vai sustentar pela reforma, pela improcedência, vamos supor que você foi contratado para fazer uma sustentação oral, né, em forma de correspondência jurídica, defendendo a empresa. Uma empresa que já foi condenada a um valor de danos morais e danos materiais. E o que eles querem de você é que você consiga reverter aquela decisão, com base em toda a documentação que já foi acostada ali. Pessoal, a gente sabe que sustentação oral não faz milagre. Sustentação oral é muito importante, mas ela não faz milagre. Ela depende de toda a documentação e de tudo que foi feito no processo até ali. Então, quando você pega uma situação dessa em que você precisa reformar a sentença, você sabe que o seu empenho vai ser muito maior. Porque a tendência das turmas recursais é confirmar a sentença de primeiro grau. A tendência, certo? Não quer dizer que sempre confirma, mas a tendência é confirmar. Principalmente quando é relação de direito do consumidor. Então, você precisa trabalhar mais nesse processo para você fundamentar em cima das provas e tentar reverter aquela situação. Sempre dando feedback para seu cliente sobre as possibilidades. Toda vez que o seu cliente chega até você e pede análise de um processo, você tem que analisar o processo antes de falar o seu preço. É assim que ele vai entender que você sabe o que você está fazendo. Você não é um profissional que dá um preço do nada. Você dá um preço com base no trabalho que será feito. E como é que você sabe? Você precisa analisar, estudar o processo e saber qual é o tipo de sustentação oral que você precisa fazer. Um outro exemplo, nessa mesma situação em que o cliente ele precisa da reforma da sentença e você entende que é muito difícil e você dá esse feedback para ele dizendo que aquelas turmas recursais elas têm a tendência de manter, principalmente naquela situação que o processo foi bem documentado pelo consumidor e que será muito difícil aquela reforma para improcedência. Qual é o seu viés? Você vai focar em quê? Você vai focar na redução do prejuízo do seu cliente e você vai informar para ele que pode ser, você vai lutar pela improcedência, obviamente, mas que por toda a sua experiência e o seu conhecimento, talvez seja melhor focar em determinados pontos para, quem sabe, reduzir o dano moral ou então retirar o dano material, deixando ele ciente de que se você conseguir reduzir aquele prejuízo que ele já tem, será inclusive uma vitória por todas as decisões que já tem tido ali na turma recursal. Isso é um fator importante para você precificar, é você estudar o quão difícil será a sua fundamentação naquela situação. Lembrando também que a gente tem demandas que só discutem dano material. Será que é interessante para o meu cliente manter aquele dano material? Será que o que ele quer ali é somente a sucumbência? O que é que ele quer? Você precisa entender. Tem muitas situações que os escritórios, os advogados, eles não recorrem, porque o interesse dele é a sucumbência, é a manutenção daquela sentença para poder eles ganharem a sucumbência. E a sucumbência para aquele escritório vai fazer muita diferença. Então, quando você for avaliar e precificar o seu serviço, você também vai avaliar o ganho, o proveito econômico daquele escritório. Tem honorários contratuais e tem honorários sucumbenciais. Com essa sustentação oral, se eu garantir essa sentença, a sucumbência vai ser em qual valor? Quanto é que o meu colega, aquele escritório, vai estar levando de proveito econômico? Porque você pode também precificar o seu valor a partir disso. Também a partir disso, mostrando o seu trabalho e o valor que você pode estar garantindo com aquela sustentação. Será que aquele colega, que aquele parceiro, que aquele escritório que te contratou vai querer, vai arriscar a não fazer a sustentação e talvez perder a sucumbência?
Será que ele vai querer dar aquela sustentação oral para qualquer advogado fazer de qualquer jeito? Qualquer pessoa que não entende, que não tem experiência, que não tem prática, que não tem especialidade? Talvez não. E esse é o momento de você mostrar o valor do seu trabalho, você mostrar que você conhece. É por isso que antes de falar o preço, você tem que falar o valor, a dificuldade, o que você vai fazer por aquele processo, por aquela sentença. Você tem que mostrar que não é apenas uma sustentação oral, gente. Inclusive, eu digo e repito, não é apenas uma sustentação oral. Muitas vezes é um parafuso que você aperta que faz toda a diferença. A sustentação oral é como se fosse esse parafuso. Porque o juiz tem 300 processos, pode ser que ele não visualize aquele documento que faz diferença na sua demanda. E a sua sustentação oral vai garantir que ele veja aquela documentação e garanta o direito do seu cliente, garanta aquela sentença e você consiga sim a sucumbência. Se você não estivesse lá, poderia ter uma reforma e um prejuízo para o seu cliente. Inclusive, já aconteceu comigo, já falei em outros vídeos aqui, uma sustentação oral, um processo que eu estava tranquila, porque eu sabia que a turma ia recursar ou ia manter, já era um entendimento pacífico, isso já tinha sido decidido. Em outras situações, eu deixei de fazer aquela sustentação oral e passei a fazer outros processos, enfim, fui tomar conta de outras diligências e o que aconteceu naquela situação específica foi que o meu processo teve o dano moral reduzido e eu perdi minha sucumbência. Quer dizer, o meu proveito econômico foi muito inferior. Um proveito econômico, por exemplo, o dano moral era R$5.000, se eu fizesse a sustentação, eu poderia manter aqueles R$5.000, porque já tinha precedentes daquela turma, e ainda ganhar 20% de sucumbência. Então, seria honorários contratuais em cima dos R$5.000, mais 20% de sucumbência em cima dos R$5.000, eu teria um outro proveito econômico. Aí reduziu de 5.000 para R$2.000 e eu só tive honorários contratuais, não tive honorários de sucumbência e ainda assim honorários contratuais bem inferiores. Então, qual é a importância da sua sustentação oral naquele processo? Será que não vai garantir um resultado muito melhor para aquele cliente e também para o escritório? Você tem que ver o que é que você vai fazer. Não só pensando, obviamente, no valor, mas pensando na resolução do problema do seu cliente. Porque, inclusive, muitas vezes, o interesse do seu cliente não é aquele dano moral, mas sim a obrigação de fazer. Em várias situações, gente, que foi demandado sustentação oral, em que o cliente falava claramente: doutora, não me importo com dano moral, para mim o que eu quero é a obrigação de fazer, porque essa obrigação está me gerando muito prejuízo. Então essa multa por essa obrigação de fazer, para mim é muito mais interessante a gente fazer a sustentação pela obrigação de fazer e também tentar manter essa multa, porque a gente está comprovando o prejuízo do que é o teu dano moral. Então você precisa reunir, alinhar com o seu cliente para saber o que realmente ele quer para você conduzir a sua sustentação oral. E você só sabe isso quando você é esse especialista. E como é que você se torna especialista? O primeiro ponto é Projeto 4K, se inscrevendo, link na bio, aula dia 11/2. Terceiro ponto para você precificar sua sustentação oral é você avaliar a quantidade do seu serviço. Como assim quantidade? Quando o seu cliente... E assim, vamos só clarear as ideias aqui para quem está começando e não sabe como atuar. Você pode fazer sustentação oral nos seus processos, quando você acompanha o seu processo desde a petição inicial, você faz petição inicial, contestação, audiência, sai a sentença, a empresa recorre, e aí você vai contrarrazoar e vai fazer sua sustentação oral lá para garantir aquela sentença que você quer. No seu processo, tá tranquilo, você sabe de tudo que aconteceu. Tá tranquilo, fresquinho na sua cabeça. Você que fez tudo, não vai ter nem muito problema. Ou você pode ser demandado por um parceiro. Vamos supor que o seu colega ele não tem habilidade de fazer sustentação oral. Ele chama você, ele senta com você, o seu colega advogado, e fala assim: doutora, vamos fazer uma parceria. Você é muito boa em sustentação oral. Vamos fazer uma parceria para você fazer a sustentação oral, todas as sustentações orais no meu escritório. E aí eu te dou um percentual de 5% do proveito econômico em cada situação aí que a gente conseguir manter. Pronto, você fez uma parceria. Ou então você pode trabalhar em correspondência jurídica, um correspondente especializado. Apareceu uma demanda, o escritório não sabe como proceder com aquela demanda no juizado, te contrata porque você tem aquele entendimento e aí eles vão te oferecer um valor. Doutor, eu pago tanto por essa sustentação oral, o meu objetivo é tal e tal e tal. Vocês podem atuar dessas três formas. E o que é que acontece? Quando você vai precificar ou aceitar esse valor que te ofereceram, você tem que pensar na quantidade de demanda que estão te oferecendo. Por exemplo, é apenas um processo, ele está me oferecendo um processo daquela parceria,
Quão difícil é, aí você vai voltar um pouquinho para os outros quesitos que eu falei. Quão difícil é manter aquela decisão? Como é aquela demanda? É uma demanda de massa? É uma demanda que eu já venho atuando? É uma demanda diferente, específica, que eu vou ter que me debruçar mais? Porque, inclusive, pessoal, só abrindo parêntese, além do tempo que você vai estudar o processo, você precisa disponibilizar o tempo para acompanhar a turma recursal. Então, você tem o tempo de estudo do processo, você tem o tempo de acompanhar, o tempo de fazer a sua sustentação oral. Por que você tem que acompanhar? Porque você pode perder a oportunidade. Você não sabe como é a dinâmica daquela turma. Se o seu processo for antecipado por algum motivo, você perde a oportunidade se você não está conectado assistindo. Então, só um parêntese. Voltando, quando você faz a análise, você vai ver a quantidade, o tempo que você vai gastar estudando e se dedicando àquela diligência. E aí, vamos supor que o seu parceiro quer fazer uma parceria em um determinado processo. É complexo e você sabe que aquilo vai ter um proveito econômico muito bom, tanto para o cliente como para o escritório. E você vai fazer uma parceria em um processo e vai ser um determinado valor, um determinado percentual. Você vai fazer um contrato de parceria direitinho. Isso tudo a gente explica, tá? No nosso projeto 4K, se inscreva, link na bio. Você vai fazer um contrato direitinho, delimitando qual é a sua função naquele processo, o percentual, o valor que você vai ter direito ao final da demanda e como é que vai ser. Se for improcedente, se vocês perderem tudo, você vai ter algum valor ou não? Como é a parceria? Tudo isso você acorda, você e o seu colega advogado. Mas vamos supor que aquele mesmo parceiro, ele não quer te passar só um processo, ele quer te passar 10 processos, 20 processos. Ele quer passar todos os processos do escritório. Doutor, a partir de agora, todos os processos desse escritório, você que vai fazer sustentação oral. Aí vai ser um outro tipo de contratação, um outro tipo de parceria, porque o vínculo é muito maior, a possibilidade de trabalho é muito maior. E, gente, quando você faz sustentação oral, você está aprendendo. Não é só honorários, tá? Não é só honorários. Claro, obviamente que o honorário é bom, todo mundo gosta, estamos aqui para isso, porque temos que valorizar o nosso trabalho. Mas não é só honorários. Cada sustentação oral é um aprendizado e você precisa ficar ligado nisso. Então, quando você vai fazer uma parceria com muitos processos, você está conectado com aquele escritório por muito mais tempo. E se ele está confiando no seu trabalho, para poder lhe passar 10, 20 processos, 30 processos por mês, obviamente, consequentemente, ele vai te indicar também para outros parceiros. Porque a parceria também não requer exclusividade, tá? Você não precisa ser exclusivo de ninguém. Precisa você prestar um serviço e tudo isso você coloca no contrato de parceria. Correspondência é a mesma coisa. Aquele advogado, aquele escritório te passou um processo de correspondência ou ele quer te passar 3, 4 processos de correspondência? Lembrando que correspondência você faz e recebe valor fixo, diferente da parceria que você vai ganhar um percentual e você vai cobrar o final da demanda quando sair o alvará. Naquela correspondência, ele vai te passar um processo ou vários processos? Se ele te passar vários processos, você pode flexibilizar, você pode fazer um preço diferente. É o seu colega advogado, você vai sentar e tentar um acordo com ele a respeito disso. Por quê? Isso pode ajudar você a fidelizar aquele cliente. Isso pode ajudar você a ganhar ainda mais demandas, principalmente se ele não te conhece. Se ele não te conhece, está te passando uma sustentação oral, você tem que agarrar aquilo ali com unhas e dentes. E como eu disse, não é só o valor do honorário, gente, é a possibilidade, é a oportunidade que ele está te dando para ganhar confiança. E aí nós partimos aqui para o quarto ponto também muitíssimo importante, que é o potencial daquele cliente. Ele te passou uma sustentação oral em forma de correspondência jurídica, mas ele pode, mais lá na frente, te passar 10, 20, 30. Mais lá na frente ele pode te indicar 2, 3, 4 parceiros. Então ele está te passando uma porque ele não te conhece, ele quer confiar em você, saber quão determinado você é, o quão bem você faz a sustentação oral, o quão bem você se dedica àquela diligência. E depois que ele confia em você, ele não vai querer saber mais de outro advogado. E eu estou falando isso por experiência própria. Sustentação oral é uma diligência de confiança. O que o seu colega quer, o que o seu parceiro quer é não se preocupar com aquilo. Então, quando ele faz uma parceria com você, ou então quando ele te dá aquele processo em forma de correspondência jurídica, te pagando um valor para você fazer, o que ele quer é ir prospectar clientes, é diligenciar, é peticionar. Ele não quer pensar mais na sustentação oral. Ele não quer passar a sustentação oral para você e ficar no YouTube assistindo. Ai meu Deus, será que essa pessoa vai fazer direito? Será que vai fazer direito? Ele não quer isso, sabe por quê? Ele já passou por isso várias vezes. Ele já viu que os advogados, muitos colegas advogados, fazem a sustentação oral com desleixo.
sem determinação, que vão lá só acompanhar o voto, que não argumentam. Então ele não quer mais do mesmo. O que ele quer é o quê? É um profissional especializado que faça o trabalho direito como se ele faria e por isso que ele paga a gente. O seu trabalho é diferenciado. E como é que ele sabe disso? Porque você está dando visibilidade a isso, gente. E quanto mais as pessoas falam bem de você e te indicam, melhor para você. Porque quem recebe essa indicação já quebrou todas as objeções a respeito do seu trabalho. Quando a pessoa vem de uma indicação de um outro advogado, principalmente se esse advogado for um escritório já conceituado e estabilizado, ele chega para você, ele não vai ter mais objeção sobre o seu trabalho, ele já vai confiar no seu trabalho. O que ele vai sentar com você é acordar o preço, se ele pode te pagar ou não pela sua diligência. E quanto mais especialista você é, mais você pode cobrar, mais você pode valorizar o seu trabalho. Então, entender o potencial do cliente é muito bom. O que é que aquele cliente pode te proporcionar futuramente? E lembrando, gente, que eu estou falando aqui de precificação. Eu não estou te falando que você vai tratar os clientes de forma diferente. Se aquele cliente te passou um processo ou se ele te passou 10 processos, você vai fazer com a mesma dedicação, o mesmo empenho. Agora, obviamente, se ele te passa muitos processos, você pode sentar com ele, se ele é o seu parceiro de trabalho, e pode fazer um acordo de parceria diferenciado. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando que você vai atender o seu cliente de um jeito e o outro de outro. Não. Você vai atender os dois com o mesmo empenho, fazer o melhor trabalho possível, porque inclusive aquele cliente que te passou um pode te passar outros, como eu já te falei. Mas a forma de você cobrar pode ser sim diferente. Vocês são parceiros, você está tratando de um advogado para o outro, tá certo? E você tem que sim visualizar essas possibilidades. Uma outra coisa, gente, um outro ponto aqui é você analisar o mercado. E o mercado que eu falo assim é porque quando a gente começa a atuar, a gente nunca sabe quanto cobrar, a verdade é essa. Essa questão de cobrança tem muito a ver com a segurança que você tem na sua advocacia. Porque vai chegar um momento em que você vai cobrar um valor e a pessoa vai falar que tá caro e você vai falar tudo bem então. E vai seguir sua vida e não vai contratar com aquele cliente porque você sabe que o seu trabalho é bom e você sabe que você vai atrair outros tipos de cliente. Então chega um momento na sua advocacia que você vai demitir o cliente. Quando eu falo demitir, não é soberbo não é porque você é soberbo, que você é orgulhoso, mas você vai saber que não vale a pena. Não vale a pena você tratar com aquele cliente, porque é um cliente que vai te dar dor de cabeça, não está valorizando o seu trabalho, não entende a importância daquele trabalho e no final das contas ele não vai querer te pagar o que combinou com você. Então você precisa, no início da sua carreira, vamos supor, comecei agora, não sei para onde ir, não sei o que fazer. Muitas vezes, você não vai analisar nesse momento o valor, gente. É o seu primeiro, o que você precisa aqui é oportunidade. Oportunidade para aprender e fidelizar os seus clientes. Então você tem que analisar mais ou menos quanto é que os meus colegas estão cobrando para fazer essa diligência. Quanto é mais ou menos que os escritórios pagam por essa diligência. Você precisa avaliar sim, se vale a pena para você. Mas nesse momento inicial não é o valor que faz a diferença, é o aprendizado. Principalmente se você nunca fez sustentação oral. Se você nunca fez, você tem que fazer. Você tem que fazer para você aprender e dar visibilidade, porque essa sustentação aí pode ser a porta que vai abrir para você mostrar o seu potencial. Então, no início, não é o valor do honorário que faz a diferença, e sim o aprendizado que você vai ter. Com o caminhar, com a sua especialização, com a sua prática, é que você vai cobrando mais. E nesse início, Michele, como é que eu faço para saber? Entre em contato com seus colegas advogados, com os escritórios que você já teve contato. Pergunte, simplesmente pergunte, doutor, o senhor já fez uma sustentação oral? Quanto é que o senhor cobrou por uma sustentação oral no juizado? Quanto é que os escritórios estão pagando por uma sustentação oral no juizado? Eu sei, gente, que existe a tabela da OAB e a gente deve seguir a tabela da OAB, mas não vamos ser hipócritas. A realidade é que quando você é iniciante, você não consegue cobrar R$ 800 por uma sustentação no juizado. Porque a tabela da OAB aqui, TJ Bahia, o que tem lá, né, na tabela da OAB Bahia, é que é R$ 800 uma sustentação oral no juizado. Mas a verdade é que se você é iniciante, você não consegue cobrar isso. Se você cobrar isso, a pessoa vai rir de você e não vai lhe pagar, não vai nem lhe conhecer. É um preço atrativo? Possível? Sim, claro, óbvio. Eu já cobrei isso, já cobrei até mais.
né? Minhas sustentações orais hoje são especiais, vamos dizer assim, porque eu entendo muito sobre o que eu falo. Então, eu posso cobrar mais. Eu me sinto no dever, inclusive, de cobrar mais para valorizar o meu trabalho. Mas, obviamente, que quando eu analiso o processo, eu analiso sobre todas essas perspectivas. Sobre se é uma demanda de massa, quantos processos eu tenho com aquele escritório, qual o tipo de vínculo que eu tenho com aquele escritório, se é parceria, se é correspondência jurídica, se você está começando agora, se aquele processo é um processo específico, complexo, qual é o proveito econômico, tudo isso precisa ser analisado para você precificar a sua diligência. Gente, no início, tem que ser uma coisa que faça você trabalhar, tá? Muito se fala em aviltamento de honorários. E ok, a gente não deve se desvalorizar, mas eu também não posso julgar os meus colegas que fazem uma sustentação por 80, 100 reais. Eu acho que o mínimo é o dobro disso para a gente começar a analisar o processo, para a gente pensar se a gente vai fazer ou não. Minha opinião. Mas já fiz por menos, já início de carreira, então a gente julgar o outro é muito egoísta da nossa parte, porque a gente não sabe a outra situação da pessoa. Mas o fato é, eu sempre estou incentivando os meus colegas a valorizarem o seu trabalho, porque quando a gente se valoriza como um todo, as pessoas começam a cobrar mais e os advogados, os parceiros, os clientes começam a ter que pagar mais sim, porque o serviço é diferenciado, mas você precisa ter esse diferencial. Você precisa ter esse diferencial. E no início, logo na saída, a forma de você tratar o cliente, de você analisar a demanda, ele já entende se você sabe do que você está falando ou não. Quando o cliente liga para você, eu passo uma demanda para você, doutora, quanto é que você cobra para fazer uma sustentação oral no juizado? Aí você fala assim, cobro 300 reais. Pronto. Você não analisou o processo, você não sabe a complexidade, você não sabe o proveito econômico, você não sabe nada que vai acontecer ali, você não sabe o tempo de estudo, você não sabe o quão difícil. Quando você analisa tudo isso e você dá um feedback para ele, olha, nós vamos fazer isso, isso e isso, as possibilidades são essas e essas e essas, a turma recursal vem decidindo dessa e dessa maneira, vamos fundamentar por esse viés, e o meu preço é 800 reais. A visão dele sobre o seu trabalho é outra. Sabe por quê? Porque ele sabe o que você está falando. Ele entende que você sabe o que você está falando. Ele acredita porque você mostrou a ele todo o caminho. Doutora, mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque ele vai contratar outro advogado e o outro advogado vai fazer qualquer coisa e ele, inclusive, vai dar dica de tudo que eu falei. Não tem problema, gente. Não tem problema. Sabe por quê? Quando der merda, ele volta pra você. Quando ele precisar de uma sustentação oral específica, de um processo complexo, ele vai lembrar de você. Sabe por quê? Ele já entendeu que você sabe o que você está falando. Ele só não pode pagar. Não é que ele discorda de você, é porque ele não pode pagar o preço do seu trabalho. E tá tudo bem, gente. Isso é com o tempo. Você vai aprender a valorizar o seu trabalho com o tempo. Essas são dicas de precificação da sustentação oral, dicas que eu utilizo na minha vida prática. E o que eu digo para você, está começando agora, não negue trabalho. O seu objetivo no início é aprender, fidelizar e ter a oportunidade de mostrar o seu percentual. Com o passar do tempo, quanto mais você faz, mais você entende a dificuldade, mais você se valoriza. Vai chegar um determinado momento que você vai ter segurança de cobrar. E quando chegar esse momento, você tem que cobrar sim o que você acha que é justo pelo seu trabalho, sem medo, porque você vai afastar clientes ruins e vai trazer clientes bons. Espero ter ajudado. Tem alguém aí comigo? Aperta no coração. Olha, manda essa live para as pessoas que você acha que você deve incentivar na advocacia, que vai te ajudar, as pessoas que você acha que precisam saber mais sobre sustentação oral, sobre como precificar. Lembrando do nosso projeto 4K, se inscreve, aula online e gratuita sobre como alavancar sua carreira através da sustentação oral nos juizados. Estou aqui para te ajudar. Amanhã tem mais live às 20 horas e eu espero você lá. Um beijo e até mais!